A Câmara dos Deputados está preparando um pacote de projetos para flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. Um dos itens da pauta, que deve ser votado ainda este semestre, propõe mudanças na legislação para ampliar o número de pessoas habilitadas a ter posse de armas dentro de casa. A ideia é conceder mais licenças para quem não tem antecedentes criminais e for aprovado em um curso de tiro e num teste psicotécnico. O assunto é polêmico e por isso eu trouxe dois convidados. O advogado criminalista Daniel Ferreira Marques, que é a favor do armamento, e o defensor público Pedro Paulo Coelho, que é contra o armamento da população. Bom dia para vocês. Muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Realmente é tão polêmico que os comentários já estão chegando aos montes. Aqui a gente vai ler alguns deles daqui a pouco aqui no Fala Amanhã durante a nossa entrevista. Vamos lá, eu gostaria que vocês defendessem um pouquinho o principal argumento de cada um. Por que o senhor é a favor do armamento da população? O principal argumento que gravita em torno dessa discussão é o legítimo direito do cidadão de bem de portar armas e, no seu legítimo exercício constitucional, de se defender quando estiver confrontado diante de uma situação que não poderá aguardar a chegada das forças de segurança. E no seu caso, a gente já conversa mais, e no seu caso, por que o senhor é contra o porte de armas? Bom, Andressa, respeito muito a opinião do Dr. Daniel, advogado criminalista, mas a gente percebe que o problema da violência é um problema que não pode, infelizmente, ser resolvido de uma forma simples. É algo muito mais complexo, que envolve aspectos sociais. A gente percebe até pelo Atlas da Violência que as principais pessoas vitimadas pela violência são pobres e, em sua maioria, negros. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a taxa de homicídio de negros é 5 vezes maior que a de branco. Então, essa questão do armamento, do suposto cidadão de bem, conceito esse que eu discordo, que é um conceito que não existe no direito penal. E o que seria esse cidadão de bem? Essa definição caberia a cada pessoa falar. Poderia gerar, inclusive, o acerramento de crimes contra a mulher, de violência doméstica, em que são crimes que são, infelizmente, feitos dentro de casa, na maioria das vezes. Então, todo esse debate a gente tem que trazer com outros argumentos, que não apenas os argumentos da segurança pública. O senhor disse cidadão de bem e ele confrontou o que seria o cidadão de bem. Então, eu gostaria que o senhor respondesse. Andressa, eu concordo com o doutor, né, quando ele diz que fica um pouco amplo e vago. Subjetivo demais. Exatamente, conceituar o que seria cidadão de bem, né? O próprio Estatuto do Desarmamento, ao conferir o porte, o registro ou a licença para porte de arma, ele faz uma série de requisitos, né? Atualmente, o porte de arma ele está condicionado a um ato administrativo discricionário do delegado de polícia responsável, né? Então, mesmo aqueles que se encontram na situação, né, não possuem restrições judiciais, faz curso de tiro, ele pode vir a ter o seu registro, a sua solicitação para porte de arma indeferido. Negada. Exatamente. Pela Polícia Federal. Os argumentos podem ser os mais comuns possíveis, que aquela pessoa não tem necessidade, né? Enfim, então o advento desse projeto de lei 3722 de 2012, né, vem a flexibilizar e esclarecer, né, pontuar, eu diria, com maior precisão, quais seriam os casos que essas pessoas, né, poderiam ou não portar armas de fogo. Ou seja, na verdade seria deixar mais claro. Exatamente. Quais são... A função principal seria não deixar ao livre-arbítrio da autoridade policial decidir se a pessoa pode ou não ter uma arma. Porque trata-se do direito constitucional, né, lembrando. O senhor concorda que hoje é muito subjetivo o critério utilizado? O critério é analisado, teoricamente, por equipes técnicas, né, da delegacia que detém esse conhecimento. Um ponto muito importante que realmente essa lei ela vem para trazer alguns critérios objetivos. Eu acho que tem esse lado importante. Porém, até um desses, talvez o principal critério objetivo, que é o da suposta condenação,
ou seja, aquelas pessoas condenadas em crimes dolosos não poderiam ter o direito ao porte de arma. Esse critério é muito ruim e eu vou explicar o porquê. O crime, primeiro, o termo condenação. Na polêmica do direito penal, há muito esse questionamento, o STF vem se deparando sobre isso, se exigiria o trânsito em julgado, ou seja, a condenação até a última instância ou não. No Brasil, infelizmente, a justiça ainda é morosa. Segundo ponto, condenação em crimes dolosos. Um furto, às vezes, que é um crime doloso, que não tem nada a ver com a violência, impediria supostamente o direito ao porte de arma. Já um homicídio culposo com a utilização de arma, a exemplo, um rapaz de 19 anos que pega uma arma para brincar e atira no melhor amigo. Esse caso não impediria o porte de arma. Então, há também incoerências quanto a esse projeto de lei. E é o que nos preocupa também sobre essa questão desse discurso. A gente sabe que o Brasil vive num momento de insegurança, há essa intervenção federal no Rio de Janeiro. O Espírito Santo tem índices de taxas de homicídio de negros muito maiores do que do Rio de Janeiro, o que nos preocupa como defensores públicos que atuamos em favor dessa parcela vulnerável da população, uma parcela que não tem os direitos básicos, e a educação. A gente viu nos Estados Unidos agora a grande tragédia no colégio, né, de jovens que foram mortos, e o discurso do presidente é de armar os professores. Os professores, que para mim é a classe que deve educar toda uma sociedade, são contra o armamento deles mesmos porque eles querem se armar de livros. Então eles acreditam sim no poder da educação. E o Brasil está indo de contramão a todo esse projeto de educação, reduzindo investimentos na educação, seja pela PEC do teto de gastos feita pelo presidente Temer, e esse discurso da segurança pública volta à tona. Eu vou ler alguns comentários aqui dos nossos telespectadores, são muitos, a gente com certeza não vai conseguir ler todos, mas muito obrigada pela participação de todos. O Carlos Antônio é um telespectador que sempre fala de armas, né? Da população se armar, da necessidade da população se armar no nosso Facebook. Então eu vou ler um dos comentários dele. Vamos lá. Ele diz o seguinte: advogado, seus convidados têm porte de arma? Ele pergunta, vamos perguntar para eles aqui. Vocês têm porte de arma? Advogado pode ter? Doutor, começa? Pela Constituição Estadual, os defensores públicos detêm o direito de porte de arma. Eu não exerço por opção, mas há colegas que têm, até porque atuamos diretamente na segurança pública, seja visitando presídios, na defesa na área criminal. Já os advogados há o projeto de lei, eu não sei como é que está o andamento dele. Hoje o senhor pode ter porte? Perfeitamente. Como o doutor diz, atualmente existe um projeto de lei em trâmite na Constituição de Justiça, né, que pelos últimos acompanhamentos que eu vi, está prestes para ser ir a plenário para votação, que assegurariam aos advogados não diria uma preferência, mas um especial trâmite quando solicitar o seu porte de arma. Eu, particularmente, não tenho arma, não tenho porte de arma, não gosto, né, por opções pessoais e religiosas, né, mas sou a favor de quem queira tenha o seu legítimo direito de ter porte de arma. Bom, vamos ler mais comentários aqui. O Júlio Lodi, sou a favor da liberação do porte de arma para toda a população. O Marcelo Chagas também é a favor. O Marcelo Abreu também diz que é a favor. O Carlos Antônio também. O Luan Peçanha também é a favor da liberação do porte de armas. A Regiane Oliveira Santos também. Quem mais? O Diogo Cavalcante é contra. Ele diz, a situação é caótica, mas não se pode esquecer do despreparo, muitas vezes até daqueles treinados pelo Estado em situações cotidianas. Já o Marcelo Abreu diz, os bandidos andam todos armados e a população está desarmada. O Carlos Antônio, a população foi a favor do direito de se defender no plebiscito realizado e o mesmo foi ignorado. A Sherazade diz que não é contra nem a favor, só temos que acabar com os bandidos e a função da polícia tem que servir para isso. A Vânia Venâncio, se a arma fosse o remédio para o fim da violência, os Estados Unidos estariam livres desse mal. A Andréia Simonetti diz que o assunto é bastante polêmico, mas é fato que os bandidos estão armados e a população desarmada e indefesa. Sobre essa situação, vários comentários chegaram sobre isso. Gostaria de ouvir do defensor, então. Os bandidos armados e a população desarmada e indefesa. O que o senhor diria para a Andréia? Bom,
essa preocupação é muito importante. Eu acredito que o passo principal seja a valorização dos órgãos que atuam na segurança pública. A Polícia Civil do Estado recebe o pior salário dentre todas as polícias do Brasil. Polícia Militar, a mesma coisa. A Defensoria Pública, a mesma coisa. Esses órgãos que atuam diretamente na pacificação do conflito e no combate também à violência estão sendo desvalorizados aqui no Espírito Santo. O segundo ponto que estudos trazem, que obviamente no Brasil pode ter um reflexo diferente, é de que a legalização ela acaba gerando a maior produção de armas. E essa produção de armas, inicialmente legal, por um certo tempo ela é legal, mas depois há a troca de armas através do comércio ilegal de armas. Isso daí pode inclusive acirrar, tendo mais armas no mercado, acredite que gere ainda mais a insegurança na população. E o que o senhor diria, então, para a Andréia? O senhor concorda com ela que os bandidos estão armados e a população desarmada? Eu concordo com o comentário da espectadora e concordo em parte com o comentário do doutor, né? E teria alguma coisa a somar, né? O que vivemos hoje, o retrato da violência, traduz nada mais, nada menos do que anos de negligência do poder público estatal, né? Acredito que se o governo tivesse investido em segurança pública, em aparelhamento das forças de segurança, hoje estaríamos vivendo uma situação totalmente diferente. Não estaríamos, talvez, nem discutindo essa questão. Né? Talvez não. Talvez não. Talvez estaríamos discutindo, por exemplo, o piso do servidor do professor, né, doutor? Que seria muito mais interessante para a sociedade. Mas não, estamos aqui discutindo violência, no pleno, né, século XXI. Né? E nunca é o bastante lembrar, principalmente o telespectador, de que bandido não respeita lei alguma. Ou seja, se tem porte, se não tem, ninguém nenhum tem porte. Ele sequer ele adquire essa arma no sistema legal, a munição tão pouco. Né? Então, existindo leis, recrudescê-las, aumentar o tempo que esse criminoso vai passar na cadeia, eu acredito também que seriam atitudes que não poriam resultados práticos, não trariam resultados práticos à problemática. Né? Na minha opinião, já que o assunto é o PL 3722 de 2012, né, ele vem para trazer diretrizes mais claras, né, para quem deseja e for apto. Né? Não é apenas aquele cidadão que deseja ter uma arma de fogo em casa, é aquele cidadão que goze, né, que esteja na aptidão das suas faculdades mentais, preenche uma série de requisitos, né? Enfim. Ou seja, uma série de critérios que tem que ser seguidos. Exato. E a inovação, que ao meu ver, ela é a mais... traz maior benefício, tirar o monopólio das licenças para o porte de arma das mãos da Polícia Federal e transferi-las diretamente para as polícias civis das unidades de federação. Né? Além do fato de também baratear os custos. Né? Hoje em dia, os custos, eu trouxe dados aqui, não vou me delongar, hoje em dia, para você fazer um registro de uma arma de fogo, ela custa R$ 88,00. O porte de arma de fogo, ele está saindo por R$ 1.466. Né? Além, é claro, de todos os gastos que se tem com exames psicotécnicos, cursos de tiro, etc. Tá certo, então. Bom, infelizmente, nosso tempo terminou. Olha, a discussão está realmente muito forte aqui no nosso Facebook. Eu posso convidá-los para depois do Fala Amanhã a gente continuar essa discussão no Facebook, se vocês puderem permanecer aqui. Eu acho que é super interessante esse debate. Será um prazer, doutor. Ótimo. Depois do Fala Amanhã a gente continua a discussão numa live aqui no nosso Facebook. Obrigada, viu, pela participação por enquanto.